Salve, Tagarelovers! Salve. Chegou... salve! Oi, Tagarelovers! Salve, o Tricolor Paulista. Não vamos começar a estragar o programa. Um programa tão Você bonito, mudou? tão bom. Chegou Tagarelovers. o dia mais esperado da semana. Sextou e a gente tá aqui no Tagarelando. Sempre. E aí, o programa de hoje promete, hein? Promete, porque o mês de junho é um mês muito especial. Mas depois a gente fala mais, né? Vamos lá. Enquanto isso, enquanto a gente não apresenta a nossa convidada de hoje, a gente quer pedir muito para que você curta, compartilhe, ative aí o sininho das notificações. No canal, ajuda nós. Comenta aí. E a gente também tá no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, gente. Então, se você não puder assistir, você ouve treinando, vai lá com uma corridinha e dá essa moral pra nós, né? Estamos em todas ou quase todas as plataformas. Você que tá chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo. A gente espera que você curta o papo, sinta-se bem, sinta-se à vontade. E você que já é nosso Tagarelover, um beijo e obrigado, né? É isso. Vamos começar então? Bora. Bora tagarelar que o programa hoje tá bom. Vamos lá. Ela é jornalista, mais uma sim, mas vocês vão entender o porquê. Ela é jornalista há 20 anos, ela começou a carreira dela no Grupo Bandeirantes, lá em Brasília, veio para São Paulo, para Record, em 2010. E aí ela teve um relacionamento com o pai da filha dela, que se chama Sofia, por 8 anos. Mas hoje ela está casada com a esposa, Natália Dalmas. E ela, nesse mês de junho, que é o Orgulho LGBTQIAPN+, ela está aqui para falar com a gente de casamento, filhos e tudo. Bem-vinda, Lorena Coutinho. Ai, que delícia, Tudo que bem, bom estar aqui, Lorena? gente. E que honra estar no Tagarelando, porque eu gosto de tagarelar. A gente gosta de falar, né? E eu já sabia que o Lucas gostava de falar muito, mas aí acompanhando agora o Tagarelando, eu tô vendo que você também, pá, gosta de falar. Casal jornalista, né? É isso. Ela faz as honras ao nome do programa. É isso, então vamos falar pra caramba aqui hoje. Vamos, que com prazer, certeza. obrigada pelo convite, A gente gente. fica muito feliz de ter você aqui. A Paloma fez uma abertura aí sobre um pouco da tua trajetória, da sua história. A gente vai falar também sobre profissão, sobre tudo, mas eu queria perguntar para você se foi difícil você compartilhar aí com o seu público, com, né, os seus seguidores, essa sua mudança de vida, né? Você se relacionar por 8 anos com o pai da sua filha, da Sofia, e depois você decide que precisa realmente ser quem você é e tem essa coragem, que eu imagino que seja difícil, né, com a própria pessoa, né? Sim. Imagine uma pessoa pública como você. Como é que foi essa transição ou esse período? Foi difícil? Bom, antes de mais nada, eu vi que eles futricaram minhas redes sociais. Vocês são bons nisso, hein? Stalkers. É isso, olharam tudo. Bom, gente, é isso, assim. Eu acho que eu tenho que ser muito honesta aqui, que fácil não é. Né? Como todo processo na vida, mas quando a gente fala sobre sexualidade, né? Orientação sexual, ou seja, por quem você sente atração, né? Afetiva sexual, ou identidade de gênero, né? O seu gênero, que você se identifica com ele ou não. Eu tô falando umas palavras meio assim, talvez seja meio difícil, mas eu tento traduzir, tá? Não é simples. É um tabu falar, inclusive, sobre sexo. Imagina falar sobre quem você sente atração, que é algo que a sociedade diz que você não pode. Uhum. Então, realmente, não foi fácil. Eu acho que ao longo do podcast a gente vai contar, mas sim, eu fui casada primeiro, não no papel, mas eu morei junto, é um casamento e tive uma filha, né? Então, mais do que isso, é um casamento pra vida toda, né? Sim, sim. Então, eu me relacionei com ele durante quase 8 anos. E aí chegou um momento, e aí depois eu vou entrar em todos os detalhes aqui, que eu já não suportava mais. Eu já não suportava mais estar dentro desse casulo. Eu digo e tento utilizar a palavra dentro do armário, que é nesse local onde nos colocam, onde a gente nunca gostaria de estar, mas nos colocam. Eu não queria estar saindo do armário. Eu queria simplesmente estar fora. Mas como nos colocam, você tem que simplesmente vai abrindo uma brechinha, vai abrindo outra, e tem pessoas que passam uma vida toda sem conseguir sair desse armário, né? Então não foi fácil, porque a gente fala sobre família, a gente fala sobre como é que eu vou falar pra minha filha,
né? Como é que ela vai entender? A gente pensa TV, porque a gente sabe que TV, os tabus sobre sexualidade, a gente está ali expondo o nosso rosto, né? A mulher branca, loira, sabe? Que chega toda esvoaçante. Como assim ela é lésbica? Porque tem até um estereótipo da suposta mulher lésbica, né? Então, realmente foi algo que não foi fácil, sabe? Não foi fácil, tanto é que demorei 3 décadas para conseguir sair desse armário. É uma história que impacta um pouco, sabe por quê? Porque você falou da sua filha, né? E eu não sei como é que você lidou com isso, assim. Ela entendeu bem? Porque é uma criança, né? Sim. E explicar isso ainda é mais difícil, não é? Sim. Na verdade, assim... Vamos lá, vou tentar até adentrar um pouquinho. A gente vai num bate-papo aqui, vocês vão me cortando, tá? Porque senão a pessoa estende e fala. Pode tagarelar. Tá livre pra tagarelar. Bom, como eu tinha falado, então fui casada com o pai da Sô. Até então, morava em Brasília. Como a Pá já disse, né? Eu sou de Brasília, sou nascida lá. E ficamos juntos. De repente, eu recebi uma proposta profissional e vim para São Paulo. Onde eu estou trabalhando na emissora da qual eu trabalho há mais ou menos 13 anos. E aí, assim, no meio do caminho, eu recebi a proposta profissional para vir. Então, imagina, né? Primeiro você vem. Aí eu vim já aquela coisa do tipo, a gente, né, vivemos numa sociedade extremamente machista. Então, tipo, a mulher sair de casa para ganhar já foi um tabu que eu tive que quebrar. Aí vim pra cá. E aí, depois de passar do tempo, enfim, aqui, já na TV e tal, ainda casada. Mas você veio sozinha, Eu né? vim sozinha. Então, esse foi o primeiro... Eu vou responder sua pergunta sobre a filha, mas eu acho que é importante trazer essa trajetória, porque até então a Sofia não existia. Até então existia a unidade de um homem com uma mulher, né? Que depois talvez as pessoas vão perguntar, mas como assim? Você mudou, você virou e tal, que a gente vai contar aqui. Mas então existia isso, essa unidade do homem e da unidade mulher. Só que, com o passar do tempo, eu percebia que eu não estava feliz. E eu não conseguia até então entender que, na verdade, envolvia minha orientação sexual. Que eu não estava feliz por isso apenas. Porque era uma relação muito difícil, enfim, né? Depois eu entendi que é abusiva e tal. Então, assim, mas existia por trás disso também a questão da orientação sexual, porque eu sentia atração, né? Então, demorou. Eu consegui terminar meu casamento depois de algum tempo. E foi... Na verdade, antes eu tive a Sofia, né? Mas ele se manteve lá em Brasília e eu aqui em São Paulo. Ou seja, tivemos a Sofia, ele lá, eu aqui. A gente se visitando. E entre ponte aérea, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Depois terminamos. E aí, eis que a Natália entra na minha vida, a Natália Dalmas. A gente já trabalhava juntas, né? Ela trabalhou na emissora. Então, na verdade, nos conhecemos na emissora. Nos tornamos amigas. Na verdade, ela foi a primeira pessoa que eu abracei ali na TV. Olha que louco, né? Assim, e hoje estamos juntas, casadas. E naquele momento, às vezes as pessoas perguntam, mas como assim? Você já tinha alguma coisa? Nada. Éramos amigas verdadeiramente, assim. Não cogitava essa hipótese. Até que, vou passar para não me alongar, mas nos relacionamos, depois que eu terminei meu relacionamento. Eu já tinha a Sofia, só que até então, a Sofia entendia a Tia Nath como uma amiga. E aí, respondendo a sua pergunta, era uma amiga. Né? Ela frequentava já a minha casa, ela já dava todo carinho, já dava todo o suporte, principalmente depois que eu separei. Então ela tinha ali como se fosse realmente a amiga da mamãe, a tia. E pra falar como é que foi, né? Aí fica essa coisa. Eu sempre digo, sabe, Pá, Lucas e as pessoas que estão acompanhando, uma criança, ela não nasce preconceituosa. Ela se torna preconceituosa a partir das nossas atitudes. Eu repito muito essa frase porque é a verdade, né? Eu até pergunto pra vocês, o que vocês estão ensinando pros seus filhos? Porque se a gente ensina amor, a gente vai colher amor. Isso é fato. Sabe? Existem os desvios da vida, que é a sociedade, mas assim, isso é inevitável. Isso aí é plantado dentro da sua criança. E se você planta o ódio gratuito, a intolerância, né, o preconceito, você vai colher isso. Né? Então, assim, a gente pensa muito que as crianças, pra ela, nossa, ela vai ver ali. A criança, quando ela vê assim, é porque possivelmente o pai e a mãe não normalizaram isso. Digo pai e mãe, e a gente tem que até quebrar essa família tradicional, porque não necessariamente é formado por pai e mãe, mas eu digo quando é um casal hétero. Então, pra gente foi muito assim, claro, eu sentia muito, eu falava, meu Deus, como é que eu vou falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou falar. Sentia isso na minha cabeça, sabe? Aquela pressão. E eu tracei como uma boa jornalista
um plano... Mirabolante. Vocês são bons nisso, né? Fala a verdade. Arquitetou todo o cenário. Foi quase um roteiro. Quase um roteiro, assim. Eu falei, a gente ficava, assim, pensando, e quando a Sofia perguntar? E quando a Sofia falar, né? Quando ela perceber. Até então, a gente tomou a decisão de não demonstrar muito. A gente precisava respeitar o nosso tempo também, né? E é importante as pessoas entenderem que elas precisam respeitar o tempo delas. Então, a gente também não entendia o que a gente estava sentindo ainda de fato. Então, a gente respeitou muito tempo e falamos, vamos pegar na mão, vamos só, não sei o quê, não vamos fazer isso na frente dela, não vamos... Até, eu digo, troca de afeto, tá? Ninguém, até com um homem, com uma mulher, ninguém vai ficar ali se... Sim. Né? Mas uma troca de afeto. É um beijo quando você entra numa porta, é um bom dia diferente, um abraço mais apertado. Então, a gente evitava essa troca de afeto maior. Até que chegou um momento, o tempo passou, e a gente falou, vamos parar de... Quando a gente se sentiu mais preparada, né? Nos sentimos mais preparadas. A gente falou, vamos tentar agir normalmente? Aí a gente falou, vamos. E começamos a tentar normalizar ali. Bolei todo o plano estratégico para a pergunta, só que de repente estava eu, Lorena, dirigindo um dia. Eu conto muito isso, assim. Não posso bater aqui, gente, porque senão faz barulho. Foi combinado, mas eu tô batendo. Fala com as mãos. Eu falo muito com as mãos. Tava eu, Lorena, ali dirigindo o carro. Tá. Só que no começo do relacionamento, você sabe, todo mundo muito apaixonado. Você... Tá na sua cara. Tá na cara, né, assim. Não precisa nem falar. E aí paramos num semáforo, aquele semáforo demorado, assim. Aí eu olhei pro lado, toda apaixonada. Aí a Sofia na cadeirinha atrás, ela tinha mais ou menos uns 3 anos e pouquinho. E ela na cadeirinha e tal, e eu olhei pra Natália, o semáforo meio demorado, e ela... Parece que vocês têm um casamento. Olha... Ela deu 3 voadoras em nós duas, porque ela quebrou nosso plano mirabolante, que a gente tinha arquitetado nos mínimos detalhes, e ela... A criança, ela pergunta de uma maneira assim, quando ela tá afim. Inocente, é dela? É dela, né? Do tipo, vocês estão se olhando diferente. Tá meio, nunca vi isso aí. Gente, ela observou isso, né? Porque não foi um olhar qualquer, o que você falou, um olhar de apaixonada, assim, E né? aí aquele plano mirabolante de semanas... Foi por água abaixo. Aí vocês tiveram que bolar outro em segundos. Eu vou te falar que tava daquele jeito, sabe? Você nem respira. Eu não sei como é que a gente na hora tem alguma... E qual foi a sua resposta? Enfim, ela na cadeirinha, claro, ela falou do jeitinho dela. Eu tô aqui, ela falou, parece que vocês têm um casamento do jeitinho dela. Na hora, eu não sabia nem o que responder. Porque você fica sem chão naquele momento, né? E como nós temos o preconceito dentro da gente, porque a gente tem, e quando a gente percebe e a gente entende que nós somos preconceituosos, é o primeiro passo pra gente desconstruir isso. Então, eu também existia esse preconceito, né, aqui dentro. Então você fica do tipo, como é que eu vou reagir, E aí ela na cadeirinha atrás, eu falei, e se a mamãe quisesse se casar com a tia Nath? Aí olha só a resposta dela. Acho importante trazer isso, porque é a associação do que ela vê. E aí eu vou explicar pra vocês porque eu tô falando isso. Ela via sempre, porque a gente vivia numa bolha de homens com mulheres. A gente nem se permitia estar... talvez na bolha de outras pessoas, de 2 mulheres, de 2 homens, né? De uma pessoa ainda trans, mais anos travesti. atrás, né? Que era mais... É isso. Então, assim, E até numa brincadeira, que às vezes as pessoas falam, tá, mas eu não tenho mesmo amigo, não tenho nenhuma amiga lésbica, o que eu faço? Às vezes você desconstrói numa brincadeira, assim. Você tá brincando ali do Ken e da Barbie, você pode falar, ela tá namorando com a menina, tal. Então, não necessariamente você precisa ter um amigo. Então, normalizar isso. Então, olha a resposta dela. Primeiro, você ia ter que casar com um homem. Olha o que ela falou. Porque era o que ela via. Né? Do tipo, eu só vejo pai com a mãe de amigas. Sim. Entendeu? E interessante, porque ela não fazia associação de que eu já fui casada com o pai. Por quê? Aí talvez as pessoas perguntem. Porque eu morava distante. Desde quando a Sofia nasceu, eu morava em São Paulo e ele em Brasília. A gente nunca morou... Não tinha muito contato, junto. Né? Desse contato direto, assim. Porque ela só... Depois que ela nasceu, eu ia ainda menos pra Brasília. Então ela só via, assim, muito pequena. E no final de semana que eu ia, uma vez por mês já. Então, assim, ela não fazia essa associação. E aí eu respondi, eu tentei pensar rápido, eu falei... Mas e se a mamãe não fala pra você, filha, que o que importa é o amor, quando 2 pessoas se amam? Eu sempre trago essa linguagem do amor, sabe? É o que eu sempre tento falar. E aí ela falou, mamãe, você ama a tia Nath?
E eu falei, nossa, ela chutou pra eu fazer o gol. Eu sou apaixonada. Aí eu falei, eu amo muito. E aí ela, juro, gente, uma criança de 3 anos e pouco, ela parou uns 3 segundos, eu acho que ela tava pensando. Hoje eu percebo isso, na hora eu não percebia nada, eu tava super assim. Tremendo. Aí ela parou uns 3 segundos, ela... Tia Nath, você ama a mamãe? Aí ela... Uma Importante entrevista. saber, né? Uma Reciprocidade. entrevista. Ela pegou o microfone e falou, agora eu vou gravar, né? Não, Uma é bom entrevista. saber, né? Porque aí a Nath fala, não. Aí acabou. Acabou. E aí a Nath falou, amo demais. Aí ela parou assim, super feliz. Então vocês podem se casar. Aí ela, agora eu vou abaixar a cabeça que vocês podem dar um beijo, mas eu não vou ver. A gente fingiu que beijou, porque ninguém vai beijar ali no meio do carro, né? Assim, tá dirigindo. Eu falei, já beijamos. Ela, gente, eu prometo, a gente nunca mais falou sobre o tema. Claro, a gente fala sobre o tema porque a gente fala sobre preconceito. Eu sou uma pessoa que... Eu sou ativista, então eu prego muito, falo muito sobre diversidade, inclusão. Então a gente fala sobre isso. Mas a gente nunca mais precisou explicar de fato, entendeu? Pra ela bastou. Porque eu acho que é isso, a gente foi normalizando. Por mais que a gente tivesse, as duas estavam fechadas, chegou um momento que a gente começou a agir naturalmente. Sim. E a criança vai entendendo isso. E ela descobriu sozinha, né? A verdade é essa, né? Ela E eu- foi percebendo coisas e ela mesma E eu acho que descobriu. o que foi legal foi que, assim, ela meio que entendeu que ela deu a permissão pra vocês ficarem juntos. Então, assim, ela falou assim, não, ficaram porque eu deixei, né? Então, ela Passou sente pelo naquela crivo. importância. Esse crivo é importante, Aí, né? agora sim, eu falei, vocês podem se beijar e só com a palavra dela que vocês podem. Eu acho que é isso que se torna mais importante. Inclusive, esses dias eu tava vendo um vídeo de vocês que você falou, né, de perguntar pro filho e ela mesma respondeu. Ela falou assim, gente, não mintam pros seus filhos. E isso é a maior realidade, porque a gente, quando tá escondendo uma coisa, a gente tá ensinando o quê? Uma mentira. E você fala tanto pra criança, não mente, mas você tá mentindo sobre quem você é. Então é isso, é importante de você, independente de 99,9% achar que tá errado, você tem que ensinar que dentro do seu lar, dentro da sua casa, ali tá tudo permitido, porque é... Desculpa, Eric. Isso foi você, eu achei que era um efeito sonoro. Eu também! Fui eu. Achei que o Eric tava assustando a gente. Porque ali ela pode se expressar, ser o que ela é, e até pra ela, quando ela definir a sexualidade dela, Sim. quando ela se sentir à vontade, ela saber que ela vai poder falar com a mãe dela, porque a mãe dela falou com ela antes, né? Exatamente. A gente ensina muito sobre isso, sobre o respeito, sabe? E é engraçado como a criança, ela capta isso, né? Assim, a Sô é uma pessoa que, assim, não porque é minha filha, mas ela realmente tem uma cabeça muito aberta. E não só para 2 mulheres lésbicas, sabe? É respeito de uma maneira geral, né? Com pessoas pretas, com pessoas, sei lá, comunidade indígena. Ela tem um olhar muito voltado para todas as pessoas, sobre a diversidade humana, porque eu digo que nós somos muito diferentes, todos nós. E talvez é isso que nos torne tão iguais, a nossa diferença. Que a gente possa entender e respeitar, né, a individualidade de cada um, né? E que um dia esse tabu aí sobre a sexualidade humana, né, caia por terra e a gente possa simplesmente ser, viver e existir, né? Acho que é isso. Cada um no seu, cuidando da sua vida, né? De preferência. Só um recado. Lu, eu acho importante a gente falar, e aí eu vou, obviamente, deixar para você falar de uma maneira mais fácil, que todo mundo entenda, porque, assim, ainda sim, as pessoas ainda não entendem o porquê de cada letra, o que significa cada letra, uma outra a gente sabe, mas, assim, eu quero que você, vamos lá, separe esse trem aí, por favor. E explica pra gente, de uma forma didática, o que representa e a importância de ter todas as letras. Que tem gente que fala, LGBT já não tá tudo o suficiente? Bom, não, tem que ter, e eu quero sim. que você fale sobre. Eu digo, e eu tento até traduzir para as pessoas, que realmente, às vezes até para quem está dentro da comunidade, nossa, eu não entendo isso e tal. Bate isso mesmo, sabe? Será que é importante mesmo? Será que é só mimimi? Será que virou moda tal? As pessoas falam muito isso. Acho que antes de tudo é importante deixar claro assim, gente, ninguém saiu assim. As pessoas pensam que é igual o rato que vai saindo do bueiro. Tipo, brotou. Não é porque brotou. Na verdade, a gente sempre existiu. A diferença é que os direitos foram sendo conquistados e aí as pessoas começaram a falar, eu também tenho coragem de falar. Eu também sou.
A partir do momento que uma pessoa fala e que a sociedade fala, olha, elas podem se casar, ou elas podem adotar uma criança, ou a gente condena essa violência. Quando a gente vai conquistando direitos, é quando as pessoas vão tendo coragem, né? De falar, eu existo, tal. Mas a gente sempre existiu. Então, assim, ninguém brotou. Antes de mais nada, eu acho que é interessante deixar claro que parece que as pessoas o pessoal da comunidade brotou, né? Tipo, virou moda, todo mundo quer ser. Não, ninguém quer ser. 2, ninguém vira. Porque, na verdade, eu não acordei e falei, nossa, hoje eu quero gostar de mulher. Não Acordei foi. meio lésbica hoje. Acordei meio lésbica. Olha, não que seja ruim, viu? Não vou ficar dando as dicas pra vocês. Mas ninguém vira, gente, sabe? E eu acho que por isso que é tão importante as pessoas até entenderem por que a gente fala, não é uma opção sexual. Que a gente às vezes fala de maneira errônea, não é nem por maldade. Algumas pessoas, a gente sabe que é por maldade, mas outras é por falta de informação mesmo. Por que a gente fala orientação sexual? Porque não é uma opção. Vocês concordam comigo que se fosse pra optar por algo assim, ninguém ia querer ser. Eu jamais ia querer fazer parte, ser lésbica, sabendo que a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa. Há uma carga para se enfrentar, né? É totalmente contraditório. E isso eu ainda dentro do meu privilégio, por ser branca, por ser lourinha, por trabalhar na televisão. Então, assim, imagina as pessoas pretas, trans. Então, assim, tô falando de, né? Então, ninguém ia querer. Então, isso é super contraditório. Por isso que a gente até... Vamos tentar mudar esse vocabulário de, né? Que opção para orientação. Orientação, que é o correto. E aí, sobre a comunidade, eu digo que até então era GLS, né? Era gays, lésbicas, simpatizantes. Simpatizantes eram aquelas pessoas que, na verdade, é isso. Héteros que estavam mais abertos, tipo, como se fossem os aliados. Só que assim, você coloca dentro de uma sigla, só para que as pessoas entendam, aquelas letras de cada parcelinha da comunidade, de pessoas que precisam, que lutam por direitos ainda. Então, na verdade, esses aliados não precisavam de direito nenhum, porque eles já têm os seus direitos garantidos. Então, não fazia parte, não fazia sentido eles estarem naquela sigla GLS. Então, aquele S já teria que ser tirado. Não, tá certo. E aí, outras pessoas da comunidade falaram assim, mas, cara, não existe só gay e lésbica. Eu sou uma pessoa trans. E aí, eu vou explicar o que é uma pessoa trans. Eu sou travesti. Sou bi. Então, precisa surgir mais, porque eu não sou isso aí, eu também não sou isso aqui. As pessoas começaram a falar. E aí começaram a surgir os movimentos, né? Movimentos políticos e tal, de vamos colocar mais uma letra? Vamos colocar mais uma letra? E é até engraçado, porque antes não era LGBT, era GLBT. Olha que curioso, né? Trazendo muita curiosidade. Era gays, porque homens... esse tom machista, Então era GLBT. E aí depois teve essa transição, porque na verdade as mulheres eram as protagonistas do movimento. E aí se transformou para LGBT. E aí você vai falar, Lorena, mas pra quê? LGBTQIAPN+, ainda tem esse negócio desse mais para crescer mais. Daqui a pouco é o alfabeto inteiro. E assim, eu vou tentar trazer, antes de explicar, um exemplo. Porque assim, vocês dois moram na mesma casa, né? Não. Não? Ainda não? Ih, vamos oficializar esse negócio. Um momento polêmico nesse podcast. Gente, a gente vai mudar o tema agora vai ser... Agora é Lorena Entrevista. Não, a entrevistada é você hoje. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu sempre tento trazer o exemplo para pessoas, um homem e uma mulher, né? Que é o que a sociedade diz como uma família supostamente tradicional. Então, assim, o João e a Maria. O João e a Maria, eles se casam, eles oficializam a união. E imagina, porque falam muito pra mim, Lorena, por que não coloca tudo no mesmo bolo? LGBT. E aí representa tudo. Imagina, o João e a Maria, aí vocês se casam. Aí o João e a Maria vão pra mesma casa, estão super apaixonados. E aí a sogra, todo mundo, a sociedade fala assim, coloca tudo no mesmo bolo, apartamento, seus bens, seu carro e tal. Só que aí o João e a Maria se separam. E aí, de repente, vocês não colocaram nada no papel, vocês colocaram tudo no mesmo bolo que mandaram vocês colocarem. E imagina, vocês sabem como é que vai terminar essa história, né? Tira porrada e bomba e caso do Cidade Alerta. Exatamente, é mais ou menos isso. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, por que a importância de se colocar no papel o João e a Maria? Para ter cada um seu direito garantido. E eu faço eu tento trazer esse exemplo para que as pessoas entendam por que a importância de cada letra. Porque se eu, mulher lésbica, se uma pessoa intersexo, se outras pessoas não representadas ali, se não tiver tudo muito bem no papel,
ela não vai ter seus direitos garantidos. E o direito é o quê? Um acesso à saúde, né? Enfim, tem N situações que ainda precisam garantir os seus direitos. Então, por isso precisa. Então, essa é a primeira explicação. E aí, vamos para a sigla LGBTQIAPN+. Vou tentar explicar o mais rápido e o mais simples possível. Lésbicas, eu. Mulheres que sentem atração afetiva sexual por mulheres. LG, gays, homens que sentem atração afetiva sexual por homens. LGB, bissexuais. Então são pessoas... O B é muito interessante, que vocês talvez cause uma confusão e as pessoas ainda se confundem muito. Que no fundo, bissexual e pansexual, ao contrário do que muitos pregam e imaginam, é a mesma coisa. Só vai mudar a questão da temporalidade, eu vou explicar pra vocês. Bissexuais surgiu antes do pansexual. Então, bissexuais, até então, a sociedade imaginavam que eram pessoas que gostavam de homens e mulheres. Mas os bissexuais, depois, com o tempo, falaram, não, nunca falei isso não na minha vida, eu gosto de pessoas. Então, na verdade, uma pessoa bissexual é aquela pessoa que gosta de pessoas, tá? E não apenas de homem e mulher. As pessoas ainda falam de maneira errônea, mas as pessoas que realmente entendem, estudiosos, especialistas no assunto, as próprias pessoas da comunidade falam, não, são pessoas que gostam de pessoas. Ou seja, que o gênero não é um fator determinante. Então, LGBT, aí vamos para pessoas trans, travestis. Trans, você nasceu, Lucas? Você nasceu, você... Imagino que você chorava muito, você deu trabalho. Fui arteiro. Foi arteiro, né? E você nasceu com o que na sua perna? No meio da sua perna? Com órgão genital masculino. Certo. É isso? E aí, sua mãe e a sociedade, o médico falou o quê? Que você era o quê? Menino. Menino. E você nasceu com o órgão genital feminino. Aí, no meio. E aí, a sociedade falou pra você que você é... Menina. Uma menina. E aí, chegou no cartório, o escrivão falou, não, é uma menina mesmo. Botou o carimbo. Menina e menino. Só que com o passar do tempo, você fala assim, não me identifico com isso. Não me identifico. Porque no fundo você não tem nem voz pra falar e já falaram que você era um menino e você que era uma menina. Você nem sabe sobre sua própria identidade. Você não... E aí quando você realmente começa a crescer e fala, não sou isso. Eu não me identifico com o meu gênero. Eu não sou um menino. Eu me reconheço como uma mulher. E aí que vem então... Por exemplo, você, se você não se reconhecesse assim com o gênero do seu nascimento, você seria, então, uma mulher trans. Deu pra entender? Deu. Deu pra entender, gente? Vamos supor, você nasceu, né, com um órgão genital masculino, feminino e falaram que você era uma mulher, mas você não se identifica assim, você se identifica com o gênero oposto, então você vai ser um homem trans. Deu pra entender? E essa identificação vem... A pessoa percebe a partir de comportamentos que ela tem, do tipo assim, me identifico mais, por exemplo, a pessoa nascendo homem, me identifico mais com comportamentos femininos. Como é que ela vai descobrindo que ela, não, na verdade, não se identifica com a personalidade masculina? Na verdade, é algo que não é nem, repito, não é nem escolha. É realmente sobre a própria identidade da pessoa. Com o passar do tempo, ela vai percebendo, vai tendo uma... A palavra é disforia, absurda. A disforia é você não... a não aceitação. Todos nós temos essa disforia, tá? Por exemplo, a gente, mulher, não gosto do meu peito, não gosto da minha barriga e tal. Só que quando envolve uma pessoa que a não identificação com o próprio gênero, é algo absurdo. É algo que a pessoa não consegue suportar. Muitas pessoas que querem mutilar o próprio órgão, entendeu? Não são todos os casos. Tem muitas pessoas trans que são super tranquilas com a questão do órgão genital, tá? Sim. Não necessariamente você tem que fazer cirurgia, nada disso. Então, assim, mas chega a um ponto onde a pessoa vive um conflito, porque ela não é aquilo. Ela não é aquilo que a sociedade estabelece. É como se ela estivesse presa num corpo que não é dela. Exatamente. É mais ou menos isso, assim. E todas as pessoas que eu entrevisto até pro podcast Ida falam, né? Desde nova, por exemplo. Eu colocava um menino. Eu não conseguia, eu queria ter cabelos grandes. Eu me identificava com o universo dito como feminino, porque na verdade não tem um universo, mas assim, no dito como feminino. Então a pessoa vai se desencontrando com aquele mundo de eu não sou isso. Obrigada pelo café. Então é basicamente isso, sabe? Realmente não é uma escolha. É você reconhecer a sua própria identidade. Talvez a gente nunca vai conseguir, e eu, Lorena, tento trazer para as pessoas, mas eu nunca vou conseguir falar como uma pessoa trans. Porque eu não sou uma pessoa trans. Só a própria pessoa vai poder falar, né? Mas assim, é basicamente isso. É quando você reconhece a sua identidade, quando a gente tem voz para falar sobre a nossa identidade. Por exemplo, você se entende como um homem. Sim. Então por isso que você não tem essa dúvida. Entendi.
E me parece, pela tua descrição, que o conflito dessa pessoa é infinitamente maior do que o conflito de uma pessoa que se reconhece como lésbica ou como gay. Porque, na verdade, ela não se conforma com o que ela vê no espelho, né? Porque é uma coisa dela. Porque tem pessoas trans que gostam do outro sexo normal, porque, né, não é... Ela não... Eu li, posso estar errada, tá né? certo. Porque é uma coisa é orientação sexual, outra coisa é identidade de gênero. Eu me vejo como homem, mas eu quero ficar com homem. Sim. Tipo assim, eu sou uma mulher, quero ficar com homem, mas eu quero me vestir como homem, eu quero ser um homem também. Porque essa questão né? da pessoa que é trans é muito difícil, por isso que você falou, porque deve ser realmente muito difícil se olhar no espelho e não gostar do que vê, ou não se reconhecer daquela forma. E aí eu acho que o enfrentamento do preconceito é muito maior, porque não são todas as pessoas, mas algumas tiram coragem para poder realmente seguir aquilo que elas querem. Então, ou vai retirar o seio, ou enfim, não é? E ocorre de fato essa transformação. Porque as pessoas pensam assim, é bem isso, tipo, eu não quero ser. Na verdade, a pessoa não é. É como realmente a sociedade estabelecesse, ela impõe, porque gênero é uma construção social. Assim como o calendário que a gente vê ali, o calendário que a gente olha 1, 2, janeiro, fevereiro, março, isso é uma construção. A sociedade que criou esse calendário. Entendeu? O gênero também é uma construção social. Então a pessoa fala assim, mas eu não sou isso. Não é que eu não quero ser. Eu não sou. Eu nasci, a sociedade disse que eu sou, mas eu não sou. Entendeu? Então é realmente um conflito muito grande interno. E você falando, obviamente, né? Cada um tem sua vivência. Então a gente não compara do tipo, eu sofro menos, eu sofro mais. Mas pensando na sociedade, que é a sociedade que pelo 14º ano mais mata, né, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, e principalmente o público, né, pessoas trans, travestis, então realmente é algo muito cruel. É algo muito difícil. É porque mexe com o visual, né? E o visual todo mundo vê, você tá exposto. Então é por isso que eu acho que pra pessoa deve ser difícil realmente sair na rua muitas vezes, né? Por isso que muita gente, como você disse, demora muito pra se reconhecer assim. Porque sabe que vai sair na rua, vai ser apontado. Isso, ser apontado dos males o menor, né? Tem gente que é agredida no meio da rua, que sofre violência, morto. Nem todas as né? pessoas fazem. Necessariamente você tem que fazer uma transição e querer se vestir como, por exemplo, você, uma mulher, né, se fosse uma mulher trans, como uma mulher, não necessariamente, tá? Mas a grande maioria realmente quer se reconhecer, se vestir e tal. Então, quando a gente tem uma maior passabilidade, ou seja, eu tenho uma passabilidade ótima. Pra mim, né? É um privilégio, porque eu sou uma mulher, repito, loura, branca. Então, assim, ninguém pensa que eu sou lésbica. Então, sofrer preconceito, isso é triste falar isso, mas é um privilégio. E a pessoa trans é a mesma coisa. Então, se a pessoa tem uma maior passabilidade, vamos supor que ela parece mais com um homem, ela vai sofrer menos. Certo. Agora, se, por exemplo, ela fez essa transição, tomou hormônio depois de muitos anos, ela não tem uma passabilidade, ou seja, ela não se parece com aquilo que a sociedade estabelece como homem, ela vai sofrer muito. É muito sofrido, sabe? As histórias que eu tenho são muito sofridas. Enfim, vou continuar. Pessoas trans, aí travestis, que também tá na letrinha T, tá? O que é uma... Como é que é? A gente vê muita linda quebrada, né? Né? Eu não sou homem nem sou mulher, eu sou travesti. É quase que um ato político, assim mesmo. É só importante deixar claro que é isso, é uma identidade feminina de uma pessoa que também não se reconhece com gênero, então não vou nem explicar a mesma coisa, que ela não se reconhece. Mas uma pessoa trans, ela nasce com um órgão, ela não se reconhece assim, e ela se reconhece com gênero oposto. Travesti, não. Sempre no feminino, tá? Ela nasce, não se reconhece com gênero, mas não necessariamente se reconhece como mulher. Ela se reconhece como travesti. É uma identidade feminina. É difícil entender, né? É um pouco. E é importante você falar que é sempre uma travesti. Exato. E pelo amor de Deus, tirar do vocabulário traveco. É pejorativo, horrível, né? Assim, é algo totalmente transfóbico, né? Uma fala transfóbica, enfim, inaceitável. É um pouco difícil mesmo compreender, sabe? Mas e eu digo que só você realmente sendo e existindo para talvez conseguir falar de fato, né, o que você é. Mas basicamente é isso, uma identidade. A pessoa não se reconhece com gênero atribuído no nascimento, mas não necessariamente ela se reconhece com homem, não, mas como mulher, mas sim como travesti. É quase que um ato político, se transformou também num ato muito político, tá? Então LGBTQ+,
queer. Olha o nome, né? Já é difícil. Tudo aquilo que não se enquadra, que não se encaixa dentro da... Bem difícil falar isso, mas... cis-heteronormatividade. O que é isso? A Lorena, putz, tá ficando difícil. Lorena, vou pegar um caderno pra anotar, Lorena. Cis, uma pessoa cis. Eu sou uma pessoa cis, você é uma pessoa cis, você é uma pessoa cis. É porque a gente nunca quer saber, porque você não tem que se preocupar. Vocês nunca tiveram que se preocupar com isso. Então vocês nem sabem que são uma pessoa cisgênero. Se você se reconhece com o seu gênero, se você nasceu e você reconhece com aquilo, você é uma pessoa cisgênero. Então você é uma pessoa cisgênero, eu também, porque eu me reconheço. Eu me reconheço com o meu gênero atribuído no nascimento. Então eu sou uma pessoa cisgênero. Eu sou uma pessoa cisgênero, mas eu sou lésbica. É confuso, né? E heteronormatividade, uma pessoa que sente atração afetiva, sexual, né? Hétero, ou seja, homem e mulher. Então tudo aquilo que quebra disso, da pessoa não se reconhecer com gênero e também a pessoa sentir atração afetiva, sexual, não ser pelo sexo oposto, né? Aquilo que a sociedade impõe, pode se identificar como uma pessoa queer. E é importante deixar claro que a própria pessoa é quem se identifica. A própria pessoa fala, eu me identifico como uma pessoa queer. Eu sou queer. Entendeu? É a própria pessoa que se auto-identifica. LGBTQI, intersexo. Eu sei que é difícil os nomes e ninguém precisa, eu sempre deixo claro, vamos dar um respiro aqui para as pessoas não desesperarem, que ninguém precisa pegar o caderno, sabe, Lucas? Sim, claro. Nossa, eu preciso me debruçar para poder estudar. Eu digo que só de você abrir o coração, abrir a cabeça para poder entender um pouco que seja, para você saber que essas pessoas existem, né? E parar de questionar, pelo menos a existência da sigla. Se você falar, nossa, eu não sei o que significa intersexo, mas eu sei que existe, né? Isso já é um começo. Já é um avanço. Já é um começo. E respeitar também. É que a luta do movimento é já intensa e vem de bastante tempo, mas essas nomenclaturas, elas Mais são recente. novas. Então, de fato, isso também muito plausível, o fato das pessoas não entenderem, não compreenderem. Evidentemente, algumas pessoas não querem entender e fecham a mente para isso, mas não é. Se você que está acompanhando, poxa, não estou entendendo, para mim é difícil, né? A Lorena que está aqui para dizer para a gente, porque a luta é antiga, mas esse reconhecimento, essa necessidade cada dia vai mudando de um mais. movimento que seja político, que seja social, ele é mais recente, porque é o que você disse. É recente, né? Essa ideia de pessoas que falam, oi, gente. Tô aqui, hein? Não é verdade? Se as pessoas terem coragem de falar. Então é bem isso, é bom deixar claro, de não ter essa preocupação de eu preciso saber, mas de você de fato saber que essas pessoas existem, né? E a existência da sigla, ela realmente é necessária. A gente vai pro I, se você conhece uma pessoa ruiva, você conhece uma pessoa ruiva? Você conhece? Conheço. Alguma pessoa, possivelmente quem tá acompanhando também conhece uma pessoa ruiva. Se você conhece uma pessoa ruiva, você conhece uma pessoa intersexo. Olha. Porque é o mesmo percentual. Que existe no mundo. Então, assim, que é uma pessoa intersexo? Porque, na verdade, elas simplesmente, como a gente não fala, as pessoas são invisibilizadas, né? Elas não têm coragem de falar, principalmente pessoas intersexo, que ninguém fala sobre elas. Então, a gente simplesmente não sabe nem que são. Uma pessoa intersexo antes falava muito sobre hermafrodita. Uma pessoa que nasce com 2 órgãos. Depois, a hermafrodita se tornou uma coisa que não se fala. Hoje em dia, se fala, se tornou também como um ato político. Mas não necessariamente uma pessoa intersexo é uma pessoa hermafrodita. É bom deixar claro que é uma pessoa que nasce com características. E aí eu vou dar um exemplo para facilitar. Seja física, seja hormonal, genética, que foge do padrão homem-mulher. Então pode ser uma pessoa com 2 órgãos genitais, pode ser uma pessoa que, por exemplo, nasce uma mulher que tem excesso de produção de testosterona. Tem a voz mais grossa. Testosterona que vai fazendo o corpo todo. Pelo, e tem outros fatores. Por exemplo, eu entrevistei uma mulher que é isso. Ela se identifica como uma mulher intersexo, porque assim, nasceu com órgão genital masculino. Mas só pra vocês terem noção, com o passar do tempo, começou a ter peito mesmo, tá? E não tomava hormônio. Nada. Começou a ter peito Natural. como mulher e tal, lá. E ela nunca entendeu, ela entrou num conflito muito grande. Porque ela sempre teve traços femininos e e falavam, mas você não é. E ela não se identificava como uma pessoa trans, que não me identifico com o meu gênero, não. E aí depois ela foi entender, procurando muitos médicos.
né, de que ela tinha um excesso de produção de hormônios femininos. Então pode ser isso, ou pode ser uma pessoa, por exemplo, que nasce com pênis e útero. Olha que interessante. Caraca. É. Olha que, né, a gente nunca imagina Não, isso, não né? mesmo. É, Não é ou, uma coisa muito falada, né? ou, por exemplo, uma pessoa que nasce com vagina e ao mesmo tempo com testículo, entendeu? Então, é porque a gente realmente não fala. Então, é tudo aquilo, né? Entre o XX e o XY dos cromossomos, existem 50 possibilidades de uma pessoa intersexo. Eu citei algumas aqui, mas mais de 50 existem. Então, vamos LGBTQIA, para pessoa assexual, que agora a gente tem falado um pouquinho mais, é aquela pessoa que pode não sentir atração afetiva sexual. Mas a gente tem que desmistificar que, né, não necessariamente a pessoa não pratica sexo ou pratica sexo. Ela pode não sentir, ela pode sentir pouca vontade. Ou ela pode sentir vontade em condições específicas. Quando tem algo favorável, do tipo, ela precisa se preparar, ela precisa ter um envolvimento. Ah, Lorena, mas eu preciso ter envolvimento para poder querer algo. Não necessariamente. Eu, por exemplo, eu já tive relações que eu não queria nada de envolvimento e eu sentia atração afetiva sexual. Né? Então, uma pessoa assexual é isso. Pode ter pouca atração, pode não ter nenhuma atração ou pode ter em condições específicas. LGBTQIA+, o P eu expliquei que é uma pessoa, né, que sente atração por pessoas. E, na verdade, a diferença é porque os pansexuais vieram falando... Cara, se os bissexuais falam que é só homem e mulher, a gente gosta de pessoas. Isso é um movimento recente de pansexuais. E aí os bissexuais falaram, mas eu nunca falei isso, eu nunca falei que é só homem e mulher. Mas aí se tornou o quê? Pessoas mais jovens, principalmente, né, por ser algo mais recente, falam, eu sou pansexual. Tem outras pessoas que falam, que são mais velhas, principalmente, falam, eu sou bissexual, mas no fundo são pessoas que gostam de pessoas. LGBTQIAPN, e aí vamos pro N, finalmente, gente. São pessoas não binárias, porque a nossa sociedade diz que ou você tem que ser homem, ou você tem que ser mulher, né? O gênero, né? Homem e mulher. Mas tem uma pessoa que fala assim, não me identifico nem como homem, nem como mulher. E aí? E aí, então, se criou a letra ali em pessoas não binárias que elas não se identificam nem como homem, nem como mulher. Ela pode se identificar, e eu sei que é difícil, porque eu, Lorena, repito, nunca vou conseguir falar a vivência de uma pessoa, porque eu não sou. Mas ela pode se identificar com os dois gêneros juntos, pode transitar entre um gênero e outro. Então, é basicamente isso, assim. Pode parecer meio difícil para vocês, mas só, eu repito, de que vocês as pessoas abram a cabeça e possam entender um pouquinho mais a importância dessa sigla, já vai ser com certeza um bom começo. E aí o mais vem para outras possibilidades de orientações sexuais, identidades de gênero, que as pessoas possam falar, olha... Eu não me identifico com nenhuma dessa ainda. E eu existo. E a partir daí, por isso, a sigla talvez possa ir aumentando e possivelmente vai aumentar. Mas assim fica bem mais fácil, né? Porque é isso, né? Ainda é difícil, né? Sim, claro. E é uma coisa nova, realmente. E é isso, né? Hoje aqui a gente está tendo uma aula. Porque eu também desconhecia tudo isso que você falou. Mas eu também. Eu, como mulher lésbica, eu tive que me aprofundar. Eu tô fazendo MBA em Diversidade e Inclusão para poder entender, de fato. Eu ia até entrar nesse assunto, porque você fala com muita propriedade, com muita técnica. Não é só a sua vivência, até mesmo porque você não vive todas essas realidades. E não vou nunca falar, mesmo estudando. Não é? Nunca vou conseguir falar. Mas você hoje... Você vai ter a teoria, mas não a prática. Você hoje se dedica a isso. E, como você mesma disse, se dedica à militância, seja em redes sociais ou palestras. Sim. Na verdade, sabe, Lucas, para mim foi tão difícil conseguir sair desse casulo e falar, né, de todos esses conflitos, seja por causa da minha filha, seja por causa do trabalho, seja por causa da minha família, que no passado eles não aceitavam, né? Porque isso aqui não veio de hoje, só para que as pessoas entendam. Não é aquilo que a gente falou sobre virou. Não, eu já sentia atração afetiva sexual, só que eu boicotava esse desejo, porque a sociedade não permitia. Então, assim, isso não é de hoje. Então, o tempo foi passando, eu demorei todo esse tempo para poder falar, e quando eu consegui falar como um grito de socorro e liberdade, do tipo, eu não suporto mais, eu preciso ser eu de verdade, sabe? Eu sabia das consequências que poderiam existir, mas eu já não suportava mais.
E eu precisava ser feliz, eu precisava ser eu de verdade. Então, assim, e a partir do momento que eu comecei a existir, de fato, e não viver uma vida dupla, porque a pessoa sente uma culpa absurda. É como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas, fingindo de ser... Então, você engana pessoas. E não é culpa sua. É a sociedade que te coloca nessa situação. Eu não queria enganar. Mas eu não posso falar, porque eu vou sofrer preconceito. Então, assim, sabe quando vai virando um bolo? Aquela coisa de culpa, de dor, de medo, de tudo. E aí chegou um momento que quando eu consegui realmente dar esse grito, né? Eu falei, talvez eu possa ser a voz de algumas pessoas que têm suas vozes silenciadas. Eu percebi que talvez essa minha força que existe dentro da comunicação, e vocês sabem disso, até o dom também de contar histórias, de trazer talvez de uma maneira mais fácil para as pessoas, eu poderia ajudar. E aí eu falei, mas para eu ajudar, não adianta eu ficar falando só, né, que eu mulher lésbica, tá lá. Eu preciso estudar. E a Nath mesmo falou para mim, sim, aí você precisa realmente falar com propriedade, né? E aí eu comecei a me debruçar mesmo nos livros. E não só, gente, falando sobre, né, a comunidade LGBTQIAPN+, mas todo tipo, né? Racismo, xenofobia, enfim, todo tipo de discriminação. Eu estou aprofundando, né, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, não é voltado simplesmente para a comunidade. Amplo. É amplo. Claro, repito, né? Eu tento focar mais para a comunidade por fazer parte da comunidade, né? E falar com mais propriedade. Mas eu precisava estudar, e por isso que eu me debrucei. Eu falei, eu quero... se tornou realmente um propósito, sabe? E quando a gente faz as coisas por amor, e quando a gente faz as coisas porque nós somos aquilo... parece que nos leva, é quase que uma maré que vai levando a gente. É natural. Ô, Lô, e você falando assim das siglas, e aí eu acho que é uma dúvida que até a pessoa de casa, hoje você se identifica como lésbica, mas você já teve relacionamento com homem, então você poderia ser pan também, ou você hoje se classifica só como lésbica? Isso é muito engraçado, né? Porque eu sempre trago isso. Eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher lésbica, sou uma mulher lésbica, mas conversando com a Nath, até na minha individualidade, assim, eu acho que eu sou uma pessoa aberta para gostar de pessoas. Minha militância vem como uma mulher lésbica porque eu realmente sinto atração afetiva sexual por mulheres. Mas eu não descarto a possibilidade, por exemplo, sei lá, se eu me apaixonasse, eu nunca me apaixonei, mas sei lá, por mulher trans, eu já encaixaria, então, talvez não, dentro da pansexualidade. Eu não descarto. Eu me apaixono pela figura da mulher. É só um exemplo, viu, Nath? Ela te ama. Exatamente. E, na verdade, eu me relacionei com homens. Hoje eu entendo, não é nem que, ai, meu Deus, ela foi infeliz o tempo todo. Não. Mas, assim, realmente eu fui fazendo aquilo que a sociedade estabelecia. Cumprindo um script que a sociedade estabelecia. Hoje, não é que, beijei um homem foi horrível. Não. Entendeu? Não vou beijar hoje, mas assim, eu digo no passado quando eu beijei. Mas eu jamais conseguiria ter aquela vivência do tipo, jamais não, ninguém fala nunca jamais na vida, né? Mas assim, eu não consigo me ver tendo vontade de ter uma vivência ao lado de um homem. Sabe? De um dia de acordar, Não, porque eu sinto atração afetiva, não é só sexual, afetiva. O meu dia a dia, eu gosto de acordar, tomar um café. Eu posso tomar um café aqui, Lucas, você pode me servir. Verdade, essa xícara tá vazia faz tempo. Mas porque eu sinto atração afetiva sexual, realmente é por mulheres. Por você, Nath, repito, não fica... Pelo amor de Deus, eu não quero anunciar separação depois desse podcast, pelo amor hein, gente? Por favor, hein? Deus, não. Inclusive, o casamento dela saiu em várias manchetes. Ô, Eric, coloca pra gente ver. Olha isso. Isto Foi muito legal, gente. A gente oficializou aí. Vai, vamos lá. Saiu na Isto É. Eles são futricam mesmo, vocês estão vendo, né? Gente, eu peguei só alguns, tá? Porque se você coloca no Google aí, é só Lorena Coutinho. Você vê que eu paguei bem esse povo, né? Você viu? Você gastou uma grana, hein? Brincadeira, gente, pelo amor. Casamento, as duas lindíssimas. Foi lindo. 14 de abril a gente casou, oficializou a união. E quanto tempo de união mesmo, assim, entre o relacionamento quando começou e até agora a
a união oficial, real oficial. Real oficial. A Lorena Coutinho oficial. Tá ligado? Nós estamos juntas há 8 anos. Olha isso. Aí a gente decidiu oficializar. Na verdade, eu nunca quis casar, sabe? Nunca foi um desejo, nunca tinha casado, não casei com o pai da Sofia. Não era um desejo. Mas depois, acho que até também, né, pela militância e tal, eu falei, eu acho super importante, né, a gente oficializar. Até porque, se parar pra pensar, há quase 10 anos atrás eu não poderia oficializar uma união, né? Esse foi um direito conquistado. Então, que eu queria fazer parte, além de amar muito a Nath, de fazer parte desse percentual de pessoas, né, que se casam, pessoas do mesmo sexo. Então, foi muito especial. Esse momento foi lindo aí. Ô, Lorena, me bateu uma dúvida você falando aqui sobre a questão de enfrentar o mundo, encarar ali o preconceito e o momento em que você decide sair do relacionamento com o pai da sua filha. Pra ele, quando você tocou nesse ponto da separação, você falou que estava insatisfeita com o relacionamento ou você jogou a real pra ele ali, você foi bem aberta, bem franca com ele? E como ele reagiu? Na verdade, assim, não tinha como ser franca porque eu não entendia. Certo. Eu já tinha, né, inclusive, beijado mulheres. As pessoas perguntam, a Nath foi sua primeira? Não, eu já beijei mulheres. Mas, assim, como no passado eu ouvi da minha família, não destrua a minha família, não acabe com a minha família, isso com uns 20 anos, quando eles descobriram que eu tinha beijado uma mulher, meu pai falou, não destrua a minha família, não acabe com a minha família. Então, como é que eu, Lorena, entrando, tá na faculdade, entrando no mercado de trabalho, não sei o que, tá lá, você vai querer destruir sua família? E, na verdade, como é que eu iria destruir com amor, né, gente? Mas, enfim, na época eu não tinha essa consciência. Então, eu parei, como se eu boicotasse aquilo e falasse, não posso viver isso, eu tenho que viver aquilo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não tinha como falar pra ele, porque eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Você tinha medo. Eu sabia que eu sentia uma vontadezinha e tal, de vez em quando. Tipo, se eu saísse, né, poderia sentir uma atração por mulheres e tal. Mas eu tava presa naquele... Presa não, né? Assim, eu não saía, principalmente porque era uma relação muito fechada. Então, não me permitia viver absolutamente nada, entendeu? Então, não tinha essa... poder falar. Sim. Então a gente terminou porque a relação realmente estava desgastante, não estava legal já há muito tempo. Então finalizamos e tal, e infelizmente ele não quis manter contato. Ele já não quis, independentemente de qualquer coisa. Então, quando ele descobriu, que eu nem sei como é que descobriu, obviamente pelas redes sociais, não sei o que, tá lá, eu nunca falei. Nunca. Ele realmente... Foi assim, de não falar mais comigo e tal, e de, inclusive, até depois, de mandar recado pela filha, teve umas coisas assim, sabe? É importante a gente até trazer isso, porque talvez muitas pessoas estão vivendo nessa situação. É muita coisa para administrar, né? E pra você ver como é que é o preconceito. Às vezes o preconceito vem de pessoas tão próximas, né? Essa história é importante, porque é muito forte. Ela voltou e ela tava sentadinha assim no sofá, e aí, de repente, ela, mamãe, preciso falar um negócio pra você. Aí eu... Tipo, sabe quando ela tava, tipo, querendo vomitar aquilo? E aí eu falei, oi, filha. Aí ela, o papai disse que eu uso um sapatinho e você usa um sapatão. Putz. Mas eu não quero usar um sapatão quando eu crescer. Minha filha não sabia qual o significado de sapatão. A conotação aí, né? Que sapatão hoje a gente até fala com um motivo também, né, uma questão política. Eu falo sapatão e tal, mas ele sendo utilizado de maneira pejorativa. Então, naquela hora, me doeu na alma, assim, porque eu falei, como é que uma pessoa assim engana a própria filha? Eu não tô aqui querendo falar mal, né, do pai da Sofia, nada disso. Muito pelo contrário, tem muito respeito. Mas é importante a gente trazer isso, né? O que a gente está construindo para os nossos filhos. Foi totalmente diferente do que você estava ensinando para ela dentro Exatamente. de casa, né? E naquele momento, meu chão desabou. Eu tentei manter, assim, a calma e falei para ela, filha, você sabe qual é o significado? Assim, eu queria cair em lágrimas ou pular no pescoço dele. Que bom que tem a distância. Mas assim... Não, a segunda opção, talvez. Mas assim, eu respirei fundo e falei, filha, você sabe qual é o significado de sapatão? E aí ela olhou pra mim, ela era pequena, 5 anos mais ou menos. E aí ela falou, é um sapato muito grande. Tadinha. Aí eu falei, é um sapato muito grande mesmo, mas tem outro significado. São 2 mulheres que se amam demais, tipo eu e a Tia Nath. Então, quando o papai falar esse tipo de coisa, ele não vai falar mais, porque a mamãe vai falar com ele e ele não vai falar. Mas, se algum dia ele falar isso novamente, você fala, papai, a mamãe tá muito feliz usando um sapatão grande. Ela nunca esteve tão feliz. E ponto final. E ponto final. Então, assim, é isso quando eu falo que o preconceito às vezes vem e a gente não pode permitir.
lembrando, é importante deixar claro que qualquer ato assim, isso é crime. Né? É considerado crime. Então, pelo amor de Deus, vamos tirar esse ódio do coração. Vamos disseminar amor por aí, né? Ô, Lorena, a gente tá com o tempo já encerrando. Eu queria falar rapidamente, passar rapidamente pela carreira da Lorena. Você vai ter que voltar aqui outra vez. Eu quero. Você vai ter, né? Tá. Porque tem muita coisa pra falar. Mas assim, você é uma das grandes contadoras de histórias do país. Trabalhou muito tempo ali com o Geraldo Luiz, viajou o Brasil, conheceu pessoas. E você faz um trabalho incrível na televisão hoje, pessoal. Balanço Geral todos os dias, Lorena Coutinho. Eu queria que você me dissesse quais são os seus planos profissionais, assim. O que você ainda quer realizar. E ela é podcaster também. A gente não teve nem tempo de divulgar, mas pode falar no final aí também. Você, podcaster. O que você espera da televisão, fora da TV, ou juntando tudo? Na comunicação. É isso. Na verdade, assim, eu faço com muito amor isso, né? Contar histórias, eu acho que realmente, não sei se é a palavra dom, mas eu tenho isso. Eu acho que, modéstia à parte, é um fator positivo meu, que eu consigo sentir verdadeiramente e passar isso, né, para as pessoas. Então, talvez esse recado chegue para as pessoas de uma maneira real, sabe? Que eu não simplesmente chego na casa da pessoa, leio ali e passo. Não querendo falar que os meus colegas façam isso, mas eu tenho, acho que é uma sensibilidade. Acho que é uma sensibilidade, sabe? E de conseguir passar. Então, o que eu espero, né? Isso, eu já passei ali em vários programas na TV, né? De todos Cidade Alerta, já fiz Fala Brasil, de tudo um pouco. Mas o que eu espero, primeiro, assim, eu gosto muito de viajar. Não quero mais viajar que nem louca que nem eu viajava, pelo amor de Deus. Tem uma esposa pra cuidar, gente. Mas assim, eu gosto muito de viajar pra contar histórias. E o que eu espero é tentar conseguir aliar, né? Como eu estou fazendo, mas tentando difundir cada vez mais a televisão e poder trazer a linguagem da diversidade e da inclusão para dentro da televisão. Sabe, utilizar esse meu jeito de me comunicar pra gente conseguir falar dentro dos espaços onde a gente precisa estar. Porque, às vezes, no local onde a gente pensa, nossa, aqui jamais a gente vai poder falar sobre isso. Eu tô falando sobre vários espaços, tá? Sobre... às vezes você tá ali, você trabalha numa empresa, numa lanchonete. Eu não posso falar que eu sou gay, não posso falar que eu sou lésbica. Vamos supor, eu falo ali abertamente, todo mundo sabe na TV. Mas assim, às vezes você tá num espaço e você fala, não posso falar. Então assim, para que a gente possa falar sobre diversidade e inclusão verdadeiramente com as pessoas. Então isso que eu espero. Eu espero poder contribuir para esse mundo, porque se a gente veio para essa terra aqui, é pra gente fazer alguma diferença. Eu não tenho a prepotência de querer mudar o mundo. Se eu pudesse. Mas se eu puder fazer, eu até arrepio para falar, um pouquinho que seja, e podendo utilizar a minha existência, sendo uma mulher lésbica, trazer isso para dentro da comunicação, eu vou ficar muito feliz. E não é falar todo dia sobre diversidade e inclusão, não é isso. É poder falar sobre isso, continuar contando histórias, poder estar dentro do estúdio, que nesses dias eu estava apresentando, então também é algo que eu gosto. Então poder aliar tudo isso, porque é possível. A diversidade e a inclusão, ela precisa estar em todos os espaços. Dentro da sua casa, no seu dentista, no restaurante onde você almoça, em todos os espaços. Né? A diversidade faz parte da gente, né? Da nossa diversidade. Né? Somos diversos, somos plurais, somos múltiplos. Isso é lindo. Então é isso que eu espero. Lorena Coutinho é o nome dessa fera. Maravilhosa. Que prazer ter você aqui. Sem palavras. Obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. Uma honra. Para falar de um assunto que é extremamente importante, ao mesmo tempo que complexo. Né? Porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade mesmo ou simplesmente não querem se abrir para conhecer. E você tem, além de coragem, dessa comunicação, desse dom, você tem essa aptidão, lugar de fala. E você tem feito um trabalho incrível. Obrigado. Obrigada de coração. Sigam aí também o IDA, viu? Passos de inclusão, diversidade e amor. Não posso deixar de falar sobre isso, é o podcast. A gente tem que trazer ela de novo pra falar do podcast, mas é isso, depois, gente. Com histórias maravilhosas. Acompanhem aí a Lorena, tá no Spotify, Lu? Tá no Spotify, IDA, Passos de Inclusão, Diversidade e Amor, porque o caminho é de ida, gente, não tem volta. É toda semana? Toda semana trazendo histórias muito especiais, com vários temas e traduzindo, porque realmente a gente não fica explicando sobre siglas lá, é trazendo histórias. Então é muito
legal. Vamos colocar o Deve endereço acompanhar. aqui, tá Vai, bom? coloca. Você tá acompanhando aí, ó, e acompanhem a Lorena Coutinho. Beijo enorme. Olha, Obrigada, um beijo, Lu. beijo pra vocês. Obrigada de coração pelo convite. Bom tagarelar com vocês. Que ótimo, Já coisa tá boa. convidada pra parte 2. Sexta-feira, tamo de volta. É isso aí. E a gente espera que você continue com a gente. Obrigada, gente. Beijo grande e abraço pra quem é de abraço.